Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O novo líder do PPS, deputado Daniel Coelho, é o entrevistado do Palavra Aberta. Ele é de Recife e está no segundo mandato como deputado federal. Muito prazer pela presença aqui no Palavra Aberta e boa sorte agora na liderança do partido. Deputado, eu queria começar pelas origens do PPS, porque a gente sabe que lá atrás, na história, houve o Partido Comunista Brasileiro, houve uma cisão que originou o PCdoB e depois, na linha histórica, a gente vê o surgimento do seu partido, agora o PPS. Tanto é que há uma confusão, o PPS é de esquerda ou de direita? Como é que o senhor situa o PPS hoje? Primeiro, saudar, Aline, você e a toda a equipe, aqueles que estão nos acompanhando. O PPS está num processo de transformação. Realmente a gente tem orgulho de nossa história, o partido começa lá atrás como PCB, com a queda do Muro de Berlim, percebe que aquela agenda estava equivocada, é quando vira PPS. Mas ao longo do tempo, e já na existência do PPS, o partido tem identificado que a agenda econômica defendida pela esquerda brasileira é uma agenda além de utópica, é uma agenda falsa e que tende mais ao populismo e a querer enganar a população do que a trazer solução para os nossos problemas. Então o PPS tem apoiado as reformas reestruturadoras da nossa economia, né, o que pode ser chamado de uma agenda liberal mais econômica, né, uma agenda econômica mais liberal. Então, ele começa a se situar no campo econômico com uma agenda mais liberal. Por outro lado, na área dos costumes, o partido ele mantém uma linha progressista. Então, nessa classificação brasileira, eu diria que o PPS hoje é um partido de centro, com alguns integrantes mais para centro-esquerda, alguns outros mais para centro-direita. Agora, sem nenhuma dúvida, é um partido hoje que reconhece a pauta liberal econômica como a saída para a gente ter um Estado mais leve, mais dinâmico, para a gente ter menos custo, menos impostos e entregar mais para o cidadão. Então, esse reposicionamento ele vai ser concretizado quando a gente tiver, ao longo dos próximos dias, a nossa convenção nacional, o nosso Congresso Nacional, onde a gente vai fazer a troca do nome e aí o partido será escolhido pelos filiados, será chamado Cidadania ou Liberdade. Os filiados vão escolher, esses são os dois nomes que estão simbolizando esse novo momento do partido. Para coroar essa ideia de independência política. Sem dúvida, a gente está vendo hoje os dois polos da política brasileira, dois polos que apelam para um populismo. No campo da esquerda e da oposição, um populismo econômico, negando a necessidade de reformas, tratando o Estado como se o dinheiro público fosse infinito, como se ele não acabasse, não é? O que não deixa de ser, às vezes, o que o cidadão quer ouvir, mas o que não é verdade. Do outro lado, a gente tem o PSL representado pelo governo, também com agenda populista no campo comportamental. Muitas vezes criando polêmicas aonde não há, forçando a barra para jogar as pessoas como se de um lado você tivesse as pessoas de bem e do outro as pessoas, as pessoas ruins ou aqueles que não valorizam a família. Então a gente quer sair um pouco disso. Tem espaço para a gente tentar criar consensos no país, tanto no campo econômico como no campo comportamental. E sair um pouco dessa briga que está colocada hoje no Brasil. De um lado, um campo conservador populista, do outro lado, um campo conservador com ideias à esquerda na economia, que tem levado os países que aplicaram essas ideias ao fracasso. O senhor tem mencionado bastante os assuntos relacionados à criminalidade no Brasil e se disse a favor do pacote Moro que está aqui, a anticriminalidade, para a votação e também se posicionou contra o entendimento do STF em relação ao Caixa 2. Queria que o senhor explicasse essas duas atitudes, esses dois posicionamentos. Olha, o pacote anticorrupção e anticrime de Moro, ele é um pacote importante, a gente tem ressalvas e isso vai acontecer no devido momento dentro das comissões, alguns itens onde a gente pode buscar correções, mas de uma forma geral, o pacote ele dá a condição de você aprofundar mais as investigações, de você ter uma legislação mais objetiva sobre o direito à legítima defesa do policial, quer dizer, naquele momento do combate, e a nossa preocupação é que isso esteja restrito ao combate. Se o policial está no momento de combate, ele precisa ter a garantia legal, se ele vai levar tiro, para ele também poder reagir na defesa do próprio cidadão. Então, de uma forma geral, a gente concorda com o projeto, que inclusive
trata também da questão do Caixa 2. Né? E a gente tem uma decisão ao mesmo tempo do STF, tirando da Justiça Federal as investigações de corrupção que estão correlacionadas ao Caixa 2. E a Lava Jato mostrou para o Brasil inteiro, a corrupção está relacionada ao Caixa 2. Não é todo o Caixa 2 que é corrupção, mas dificilmente tem um caso de corrupção que não envolve o Caixa 2. Então não dá para a gente separar. Colocando isso para o TSE, a gente está enfraquecendo sim a Lava Jato, está enfraquecendo a experiência que foi adquirida pelos juízes da primeira instância, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Então acho que é um erro na decisão, tanto é que foi uma decisão de 6-5, não foi nem um pouco... Aliás, as decisões do STF têm sido exatamente em relação a um ponto, né? Como o Brasil está dividido. Como o Brasil está dividido, e nesse caso, acho que é uma questão essencial, é a gente passar para a população a confiança de que não há na justiça uma tentativa de fazer acordos de impunidade. Eu acho que ficou esse sentimento para a população brasileira, considero um erro, mas há uma esperança de reverter isso, inclusive com o próprio pacote de Moro, que trata do assunto. Então, o Congresso ele tem a possibilidade de reagir e de garantir que investigações como a Lava Jato continuarão a acontecer no país, investigando a todos, aos deputados, aos senadores, aos agentes políticos. Isso precisa chegar também ao próprio judiciário. É importante que a gente faça uma investigação no Brasil e a gente esclareça cada vez mais os casos que estão aí deixando dúvida na população, não ficando a sensação de impunidade que, por mais que muitos já estejam presos, ainda é uma sensação que existe no país. Deputado Daniel, em relação ao andamento dos trabalhos, porque houve essa celeuma de que, por exemplo, o pacote anti-Moro, o pacote criminalidade do Moro, anticriminalidade do Moro, ele não influiria no andamento dos trabalhos da reforma da Previdência. Ainda existe esse entendimento, e eu falo aqui bancada da bala, porque o próprio capitão Augusto, nesse programa, me autorizou a dizer bancada da bala. Então, a bancada da bala, ela quer acelerar o pacote anticriminalidade. Já alguns integrantes do governo acham que não, acham que a concentração tem que ser feita na reforma da Previdência. Qual que é o seu entendimento? Eu acho que as duas coisas podem andar em conjunto. Eu acho um erro essa geladeira que foi colocado o pacote anticriminalidade. A gente sabe que tem reações aí que são relativas aos aspectos da criminalidade de rua, das quadrilhas, mas a gente sabe que o pacote anticriminalidade de Moro tem a ver também com a corrupção praticada por políticos, por partidos e pela própria prática do Caixa 2. Então, tem resistência. A gente sabe que no Congresso existem muitos parlamentares que estão sendo investigados e, claro, eles não querem mais poderes, principalmente para aquele Moro, né, que já fez uma investigação tão ampla no Brasil, desvendando casos de corrupção dos diversos partidos. Então, há uma reação. Na minha opinião, é um erro você impedir que os dois assuntos sejam debatidos em conjunto, até porque o Congresso Nacional ele tem quase 600 membros, são diversas comissões, são muitos os assuntos concorrentes, não tem nenhuma lógica dizer que um assunto compete com o outro. Você pode caminhar em conjunto, claro que o plenário vai ter um dia para votar cada matéria, mas nas comissões eles deveriam estar sendo debatidos. Acho um erro essa geladeira que foi colocada, o pacote de segurança, e a gente vai continuar a argumentar nesse sentido para que as duas matérias sejam debatidas em conjunto. Deputado, para a gente encerrar, o novo presidente da CCJ, deputado Felipe Franceschini, colocou um entendimento de que a reforma da Previdência começaria a ser votada já, ou seja, constitucionalidade e juridicidade, não mérito. Depois, houve um novo entendimento, parece que a reforma da Previdência, primeiro turno, Câmara fica só para o segundo semestre. O que aconteceu? Olha, eu não conheço o acordo para que fique para o segundo semestre e acho ruim se você começa a estabelecer uma data com esses moldes. O tempo é o tempo adequado para você concluir o debate. Você tem um debate que é sério e importante para o país. Acho que a gente não deve fazer uma reforma da Previdência correndo para não cometer erros e injustiças, mas você também não pode ficar postergando isso ao segundo semestre, ao ano que vem, porque daqui a pouco você está inviabilizando a economia, o tempo está passando. Desculpe interromper, deputado, mas eu digo isso porque, nas palavras do deputado Felipe, precisaria esperar o pacote da Previdência dos militares, que ainda não chegou. Ele foi sinalizado que se chegaria e o que a gente está na expectativa é que essa semana, no mais tardar na próxima, ele seja enviado. O que foi combinado entre o próprio governo e parlamento era de que não se votaria admissibilidade enquanto não chegasse o pacote dos militares. Ele está pré-anunciado, a gente não sabe se é isso, mas ele está em fase de finalização no governo. No momento que ele é apresentado, o entendimento que foi feito com o governo, vamos dizer, ambas as partes cumpriram com seus
né, com o seu acordo. Então, você poderia votar a admissibilidade e partir para a comissão especial, porque talvez o cidadão em casa não tenha essa compreensão. Na CCJ você só discute a admissibilidade, ou seja, a matéria é constitucional ou não. Para se fazer emendas, para aperfeiçoar o projeto, para aprofundar o debate sobre a Previdência, você precisa formar a comissão especial. O momento mais importante desse debate será a comissão especial. Então, alongar para que a gente não chegue nesse momento da comissão especial, acho que é uma grande perda para o país. A questão da admissibilidade, teoricamente, deveria ser um processo mais simples, porque é claro que é papel do Congresso e do presidente discutir Previdência. Não dá para a gente dizer que é inconstitucional você debater o tema. Depois você vai fazer a discussão de que reforma a gente quer. E aí você faz a discussão que, por exemplo, nós do PPS estamos preocupados em fazer a discussão da proteção do mais pobre, discussão do trabalhador rural, daquele que está no BPC. Esse é um debate que é importante para a gente. Fazer reforma, mas não sacrificar principalmente o cidadão que ganha até 2 salários mínimos. Então, essa é a nossa linha de atuação. Mas isso não vai acontecer na CCJ. Lá não é permitido que você faça emendas ou altere o projeto. É numa segunda etapa, então precisa ser vencido esse momento para a gente poder entrar nos detalhes da reforma da Previdência. Eu desejo boa sorte, então, ao senhor na liderança do PPS. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos. Muito obrigada. Bom, eu conversei com o deputado Daniel Coelho, novo líder do PPS. Você acompanha esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.